Olá pessoal, tudo bem? Comunidade do ABC Paulista, clientes do Ateliê do Burger, seguidores do canal Faust of the Storm. Eu tenho nesse vídeo aqui algumas informações e algumas curiosidades para que você conheça o nosso produto, o hambúrguer artesanal que a gente faz. E aí eu vou comparar também com outros produtos, inclusive com fast food, para que você possa me responder se você sabe aquilo que você está comprando, se você conhece aquilo que você está comprando. Eu quero que você conheça e que você tenha expectativas reais. Por quê? Deem uma olhada aqui, nós estamos no iFood e nós temos avaliações muito boas e nós estaríamos no topo, né, dos restaurantes similares se não fosse por uma nota um pouco mais baixa no tempo de entrega e no custo-benefício. Então nós temos uma nota muito boa em relação à comida, uma nota boa em relação à embalagem, mas eu acho que a nossa nota de tempo de entrega e de custo-benefício ela poderia ser melhor. E aí esse vídeo é para saber se você está comparando o nosso custo-benefício com custo-benefícios de hamburguerias artesanais similares ou será que você está comparando com aquele combo do Big Mac ou do Whopper? E o tempo de entrega? Será que você está comparando com a expectativa que você tem em relação a hambúrguer de fast food numa praça de alimentação ou a de um restaurante artesanal que prepara o alimento no momento em que ela recebe o seu pedido? Bom, na época que eu estava no Japão, eu trabalhei numa grande rede de fast food, talvez maior do mundo, e então eu tenho propriedade para falar da diferença entre os dois, porque eu já tenho experiência nos dois. Vamos falar um pouco sobre como funciona a chapa de fast food. Não tem nada de anti-higiênico, eu não estou aqui para falar mal do fast food, pelo contrário, eu sou consumidor de fast food também, e os dois precisam existir. Mas vamos para as diferenças. Você tem uma caixa de hambúrgueres de carne que ficam congeladas muito bem, estocadas de maneira muito bem apropriada, numa temperatura adequada. Você pega essa caixa, deixa perto de você, quando você precisa produzir, e aí você coloca nessa chapa. Você dispõe de 6 a 8 unidades por vez, e aí você tem essa tela aqui que quando baixa precisa de 50 segundos, veja bem, são 50 segundos para tirar o hambúrguer de estado congelado para pronto. Aí você coloca, não direto no pão, você coloca numa bandeja, e essa bandeja vai ser colocada numa estufa, então seria mais ou menos isso daqui. Seria mais ou menos isso daqui. Então você fica com uma estufa, que fica com os seus hambúrgueres durante 10 minutos. Depois desse tempo ele começa a deformar, ele vai para o lixo. Daqui ele vai direto para o seu pão. Então quando eu recebo um pedido de hambúrguer desse daqui, de fast food, independente de qual fast food seja, porque todos eles, embora diferentes, eles têm processos similares, eu preciso de 10 segundos para tostar o pão. E depois de cerca de 30 segundos para montar, levando em consideração que eu estou tirando o hambúrguer da estufa que já passou por esse processo de 50 segundos. Então é tudo muito rápido. Precisa ser rápido, porque quando você vai, por exemplo, numa praça de alimentação do shopping na hora do almoço, você não tem tempo para fazer nada artesanal ali, não dá. E aí quando você entra na fila do McDonald's ou do Burger King ou do Bob's ou do Girafas, que seja, não importa qual fast food você vá, você vê uma fila enorme e você entra na fila mesmo assim. Por quê? Porque você sabe que essa fila vai andar rápido. Quando você tem duas linhas dessa daqui, com duas chapas dessa daqui, por exemplo, você não precisa se preocupar com a produção. A sua preocupação geralmente é o atendimento, porque o atendimento ele leva mais tempo do que a produção. Então a pressão está mais lá em quem está fazendo o cara lá da fila se decidir logo. Então, senhor, o que você vai querer? Mais alguma coisa, senhor? Aquela pilha toda em fazer você decidir logo é para dar vazão a toda essa produção, que é muito maior, às vezes até do que o tempo, a capacidade que você tem de vender. Tem dias em que tudo que eu quero na vida é um Big Mac, porque eu sei exatamente que sabor terá aquela mordida, porque o molho é industrial, ele vem colocado em pistolas anti-burro. Quando eu digo anti-burro, assim, você aperta um botão, ele cai a quantidade exata. Então, dificilmente você vai ter um hambúrguer com menos molho ou com mais molho, a não ser que o manuseio ele seja feito de maneira errada, mas toda a técnica e todo o processo é desenvolvido de maneira que você não erre jamais em termos de quantidade. E tem dias que você está com pressa e tudo que você quer é aquilo lá. Excelente. Quando você vai para o artesanal, veja bem, artesanal é diferente de gourmet. Eu não vou nem falar sobre gourmet hoje, eu vou me ater onde nós estamos. O artesanal, nós trabalhamos só com carne fresca, que nunca foi congelada antes. Nós moldamos os hambúrgueres e nós colocamos numa chapa, numa grelha, na verdade, que trabalha com pedras vulcânicas. Então, por exemplo, o McDonald's ele nunca terá problema de carne crua. Por quê? Porque o hambúrguer dele é extremamente fino.
o Burger King também e todos os outros fast foods também. Então, não estou falando especificamente de um fast food aqui, estou falando de todos eles. É muito fino. Quando você vai fazer um hambúrguer de 180 gramas, você já não pode colocar por 50 segundos numa chapa dessa, porque ele vai queimar o lado de fora e a carne vai ficar crua do lado de dentro. Tem gente que tem aversão à carne vermelha, e numa chapa como essa nós conseguimos deixar a carne praticamente seca. Eu odeio carne mal passada, mas enfim, dá para fazer para aqueles que têm essa expectativa. Quando a gente coloca essa carne nessa grelha, o gás vai esquentar a pedra vulcânica e a pedra vulcânica vai ter um efeito similar, parecido com o carvão. Não vai ficar igual ao churrasco, mas o efeito ele é bem parecido. E se nós deixarmos tempo suficiente, nós conseguimos tirar o tom rosado da carne, a gente consegue deixá-la bem passada, ou não ao ponto rosada dentro suculenta. Mas o efeito ele é muito parecido com o de churrasco. Quanto tempo nós precisamos? Aqui são necessários 50 segundos, aqui são 14 minutos. E se você quiser muito bem passado, a gente pode precisar até de 18 minutos. Nós temos um espaço limitado na nossa grelha, e quando nós lotamos esses slots aqui, o de 120 ele demora menos tempo, mas assim, 14 minutos para cada hambúrguer desse. Quando a gente tem um pico de demanda, quando a gente tem muitos pedidos ao mesmo tempo, às vezes a gente precisa de um outro ciclo, e numa situação como essa, a produção do hambúrguer ela não levaria 20 ou 25 minutos, ela poderia levar 45 ou 50 minutos. E é por isso que nós pedimos um tempo de 1 hora, e é por isso que às vezes você... Embora nós peçamos a você um tempo de 60 minutos de espera, às vezes a gente te entrega em 20, 25 minutos e às vezes a gente te entrega em 60, às vezes 70 minutos. O que gera uma frustração muito grande, porque um cliente que é atendido uma vez na primeira leva, que ele recebe o pedido e a gente já consegue colocar na grelha, ele recebe muito rapidamente e ele tem a expectativa de que o segundo pedido dele também aconteça dessa forma. Só que quando ele me liga no intervalo entre primeiro e segundo tempo de um clássico, ele me pega no momento de pico em que eu tenho muitos pedidos para atender, e se ele acaba sendo atendido na segunda leva, ele leva 50, às vezes 60 e possivelmente até um pouco mais para receber esse hambúrguer, e ele acha que o pedido dele está sendo feito com desleixo, com descaso, com descuido, e na verdade não. Todo pedido que nós recebemos nós fazemos com muito amor, com muita dedicação, com muito cuidado, e da maneira mais rápida possível, dentro das nossas possibilidades. Ainda assim, nós nunca seremos um fast food, e o nosso objetivo não é ser. O McDonald's ele consegue vender 40 hambúrgueres por minuto. O nosso potencial é para cerca de 120 hambúrgueres por noite. Nós não podemos fazer muito mais do que isso. Então, quando você começa a pensar da mesma forma que um ovo de Páscoa, quando você começa a pensar naquilo que compõe um hambúrguer artesanal, se você olhar as nossas fotos, nós trabalhamos com vegetais frescos, a maionese caseira, os molhos são caseiros, até as conservas de pimenta, a cebola caramelizada, é tudo feito em casa. A nossa geleia de pimenta, que é a minha grande paixão, é fresca, é feita em casa. Alguns molhos eles são feitos na hora. Se você pede um hambúrguer com o molho blue cheese, a gente vai cortar o gorgonzola, vai pegar o creme de leite, a canela, e a gente faz com todas as outras especiarias o molho depois de receber o seu pedido para isso. Tudo isso acaba compondo o preço, e ele vai ficar inevitavelmente diferente do preço de um fast food. Então você pode ter, por engano, a impressão de que aquilo é caro, mas você não pode nos comparar com o hambúrguer do fast food, você tem que nos comparar com hambúrgueres similares, com o mesmo peso e com a mesma qualidade de hamburguerias artesanais. E se você fizer isso, você vai perceber que o nosso preço é bom. Então, se você comparar o trabalho que nós temos, a complexidade do nosso processo e a sofisticação do nosso produto, você vai perceber que talvez a gente mereça um custo-benefício e uma nota de tempo de entrega melhor do que a gente tem. Se você nos avaliar dessa maneira, nos comparando com outros hambúrgueres artesanais e não com fast foods, talvez a nossa nota nesses dois quesitos aqui suba, e isso faça com que nós tenhamos um reconhecimento muito visível por alcançar as primeiras posições dos restaurantes similares, que é onde a gente almeja estar. Não que a nossa posição esteja ruim, não está, mas a gente quer mais, porque a gente trabalha bastante para isso.
Espero que essas informações sejam úteis e eu pretendo fazer mais vídeos de interação com a nossa comunidade porque eu quero muito, principalmente o iFood, ele nos afasta muito de vocês, porque vocês têm a impressão de que tudo é feito no aplicativo e não dá a impressão de que são seres humanos apaixonados por comida que estão trabalhando no desenvolvimento desses produtos. Venham nos conhecer, façam-nos uma visita, conheçam a nossa cozinha. Não estou falando da boca para fora, não. Eu quero me aproximar ao máximo de vocês, para que vocês consigam reconhecer o valor do trabalho que a gente está oferecendo. Até a próxima. Grande abraço.